Uhum. E agora? O que vai acontecer comigo? Eu vou dizer a você que vai acontecer com você após a sua desencarnação, após a sua morte do plano físico, após a sua passagem para o mundo espiritual. O que acontecerá comigo, com você, com todos nós do planeta Terra quando desencarnamos? Gente, morri e agora é o tema da nossa palestra de hoje, do nosso canal Universo Esotérico. Antes de mais nada, eu peço que deem as suas curtidas no nosso canal Universo Esotérico do YouTube. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações, os sininhos, comentem, comentem à vontade. Deem sugestão de novos vídeos, né? Estarei fazendo palestra no seu centro espírita a título gratuito, com o objetivo de propagar a doutrina espírita, com o objetivo de propagar a espiritualidade. Né? Conto com a sua colaboração, se você assim desejar. Estou colocando a minha chave Pix para quem quiser investir no canal, né? Para a compra de novas pictografias, para a compra de novos livros. Morri. E agora é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso canal Universo Esotérico. Quando chegar a nossa hora, quando chegar a sua hora, quando chegar a hora de todo habitante do planeta Terra, né? Chega a hora, após a nossa desencarnação, né? O espírito ele vai, dependendo dos seus problemas sentimentais, dependendo dos seus pensamentos, dependendo da vida que ele levou aqui, neste planeta, nesta encarnação, ele vai diretamente para o umbral. O que é umbral? Umbral é uma área negativa aqui do planeta Terra. É a própria superfície da crosta terrestre, né? Aonde a pessoa, após a desencarnação, ainda fica em contato com seus tabus, com seus medos, com seus preconceitos que teve aqui na Terra. Como eu já exemplifiquei, o tabagista ele continua fumando aqui no plano físico através de pessoas ainda vivas. Ele vai até elas e degusta e sorve o cheiro do cigarro e ele plasma aquela situação como ele estivesse fumando. A mesma coisa, o alcoólatra. O que acontece com o alcoólatra? Quando o alcoólatra se desencarna, ele, claro, né, essas pessoas que percorrem o umbral não têm nenhuma noção de espiritualidade, né? Não precisa ter noção de doutrina espírita, de codificação kardecista, mas essas pessoas não têm nenhuma noção de espiritualidade. Então, elas ainda ficam em contato com o plano físico e muitas das quais não sabem nem ainda que morreu.
Então, o alcoólatra, ele vai de bar em bar e sorver aquela bebida, né? Alcoólatra, que é um dependente químico, né? Um dependente do álcool. Então, ele fica quase que atado à pessoa que está bebendo no bar, né? É compatível com a densidade espiritual dele, compatível com a áurea espiritual dele, com a situação espiritual dele, e ele bebe aquela cachaça, aquela vodka, aquela cerveja, aquele uísque, porque ele necessita daquilo. Né? A prostituta, né? Que, lógico, essas pessoas voltam a informar que não têm nenhuma noção de espiritualidade. A prostituta, porque são pessoas que ainda pensam que estão vivas, né? É, ficam ainda em contato com seus vícios. A prostituta continua frequentando os bordéis, muitas das quais pensam que ainda estão vivas e estão recebendo clientes. E muitas das quais elas vão à casa dos clientes, né, para se relacionarem sexualmente com eles. Elas ainda atendem os clientes, porque muitas delas pensam que estão vivas. Essa é a parte obscura da espiritualidade da pessoa que não retira ele da crosta terrestre daquilo que o André Luiz, no seu livro O Nosso Lar, chamou de umbral. O próprio André Luiz ficou 8 anos no umbral. Para quem viu o Nosso Lar 1, e volto a dizer, em janeiro de 2024, o Nosso Lar 2 está maravilhoso. Né? O próprio espírito do André Luiz está assistindo às filmagens do Nosso Lar 2 e está amando. Então, o André Luiz ficou 8 anos no umbral. Por quê? Porque o André Luiz desencarnou, né? Quando ele desencarnou, em plena década de 40, ele era o maior médico sanitarista do país. Um dos melhores médicos do Brasil e o melhor sanitarista do país. Mas ele tinha uma vida boêmia desregrada, ele fumava muito e bebia muito. Praticamente era um alcoólatra. E foi considerado pelo mundo espiritual como suicida. André Luiz, para quem não sabe, foi considerado um suicida. E por isso ele ficou no umbral. Como todo o suicida que ceifa a sua própria vida, dá cabo à sua própria vida, ele ainda permanece atado ao plano físico, ao sofrimento aqui no umbral, como espírito, como espírito. Mas ele fica vagando pela crosta terrestre. Muitas das vezes não sabendo nem o que aconteceu com ele. Né? Geralmente o espírito não sabe quando desencarna, não sabe que desencarnou, não sabe que morreu para o plano físico, porque muitas das pessoas não têm pouca ou quase nenhuma noção espiritual. Um exemplo disso, quem viu o filme Ghost, a personagem Sam, Patrick Swayze, né, ao levar um tiro daquele bandido, né, daquele marginal, ele sai correndo sai correndo atrás do marginal para tentar pegar o marginal que o alvejou com um tiro. Quando ele volta,
ele se depara com a sua namorada, a personagem interpretada pela Demi Moore, chorando aos prantos com o cadáver da personagem do Patrick Swayze. É aí que ele observa que desencarnou. É aí que ele observa que morreu, segundo o plano físico. E de imediato, a maioria ainda não sabe. Só vai saber quando os mentores espirituais chegarem até ele, porque de imediato, às vezes de imediato ou não, às vezes o espírito vaga, né? Como eu falei, em casos do tabagista, do alcoólatra, da prostituta, né? Do terrorista, né? Você vê quantos desencarnes em massa ocorreu durante a guerra da Rússia e Ucrânia? Né? Quantos desencarnes em massa ocorreram durante a guerra de Israel e o Hamas? A grande maioria dessas pessoas ainda pensam que estão vivas, né? Os soldados ainda pensam que estão em batalha, que não sabem que morreram. Ficam espalhados, né? Achando que estão lutando contra esse ou achando que estão lutando contra o inimigo, pensam que estão vivos. Olha, quanto trabalho tem o mundo espiritual, os mentores espirituais, até chegarem a cada um dessas, dessas almas sofridas, desses espíritos sofridos, que se localizam ainda no umbral, porque estão muito atados aos seus sofrimentos no plano físico. Quando o espírito fica muito atado aos seus sofrimentos no plano físico, ele fica no umbral. Como o mundo espiritual tem trabalho de chegar até esses encarnados e dizer: não, você não habita mais o planeta Terra, a sua missão acabou. Né? Muitos são até forçados a saírem do umbral, mas por quantos? Muito tempo, às vezes vagam até por anos, até chegar, até se darem por conta, né, com o término da guerra, que não estão sendo mais vistos nem observados por ninguém. Quando chegarem a esse estágio, aí os mentores espirituais chegam até ele e dizem: ó, vocês não mais habitam o planeta Terra. Vocês não mais habitam o plano físico. Vocês desencarnaram. Vocês morreram. Vocês têm que vir conosco. Mas é uma luta travada pelos mentores espirituais, no sentido de retirar esses espíritos do umbral. Porque o lugar do espírito não é mais aqui no planeta Terra. Né? São nas colônias espirituais, né? Com o objetivo de aprenderem, de melhorarem, de se aperfeiçoarem. Não é mais aqui na Terra. Mas devido ao seu alto grau de sofrimento, devido àquela guerra, né? Israel, Hamas, Rússia, Ucrânia, eles ainda continuam aqui. E a grande maioria não sabe que desencarnou. A grande maioria não sabe que fez a passagem. Né? Os espíritos, como eu falei no caso de André Luiz, que ficou 8 anos no tal, os espíritos suicidas, eles ceifam as suas próprias vidas e muitos não sabem que se suicidaram. Eu, há casos relatados que a pessoa recebe ou algum vidente, algum médio vidente, porque
uma boa parte dos médios são videntes, né? Uma parte considerável, nem todos, mas são videntes, que veem espíritos nas ruas, né? E já sabendo que aquela pessoa que se encontra chorando num banco de praça, se encontra pagando, não sabendo aonde está, chega até ela e diz: Como é que vai, meu amigo, minha amiga? O que está acontecendo? Estou vendo que você está chorando. Ah, não sei por quê. Eu estou com dificuldade de saber aonde eu moro, para onde eu vou. O espírito falando com o médium vidente. Tenho dificuldade de saber para onde eu vou. Não sei da onde eu vim. O que, que eu estou fazendo aqui. Esqueci o que eu ia fazer. Aí com o tempo, com um trabalho incansável do médium espiritual, do médium vidente, descobre que a pessoa é um suicida, entendeu? Através de conversas. Ah, meu amigo, tá, eu estava no banheiro, depois não vi mais nada. Aí é que a pessoa acaba de tanto conversar, o médium com o espírito, o médio vidente com o espírito, que a pessoa acaba dizendo: Oh, eu estava no banheiro, mas estava tão triste. Ah, sim, me lembro, eu acabei me enforcando com a borrachinha do chuveiro, fiquei em pé num banco e larguei. Ah, meu Deus, o que eu fiz? Entendeu? Muitos médiuns espirituais ajudam esses suicidas a se lembrarem do que fez, e os mentores espirituais vão até ele também para ajudá-lo, se lembrar, fazer com que ele se lembre do que aconteceu, porque geralmente o suicida não sabe que desencarnou ceifando a sua própria vida. Então, esses espíritos, eles ficam no umbral, esperando, e até a própria espiritualidade aguarda um tempo para que ela possa, a espiritualidade, ir até eles e cederem a ajuda espiritual necessária, até informarem que vocês não estão a fios. Vocês têm que vir conosco para um plano melhor, para a nossa real morada. Muitos são, no caso, as pessoas enfermas, né, como os tabagistas e os alcoólatras, por exemplo, são transportados para a clínicas espirituais, para hospitais espirituais, né? Onde são tratados e onde são curados, entendeu? Porque eles são tratados e ficam definitivamente curados, porque a tecnologia dos hospitais espirituais, que não se localizam mais no grau, mas sim uma camada, uma faixa superior, uma faixa umbralina também superior, chamada penumbral. O que é penumbral? É um meio termo entre a luz e a escuridão, entre a luz e, e as trevas. Entre a luz, porque você está desencarnado, não está mais no plano físico, e entre as trevas, simbolicamente falando, claro, porque no penumbral você ainda encontra uma certa matéria plasmada, né? Mas encontra. Então é chamada de penumbral. Então é levado para esses hospitais espirituais e a pessoa é tratada e fica curada. Não existe doença no penumbral. Os hospitais espirituais, devido à sua altíssima tecnologia, curam tudo. Curam toda e qualquer doença que a pessoa tenha. Cura o alcoólatra, cura o tabagista, entendeu? Cura o deficiente físico,
cura o paraplégico, cura o cego. Não há, não há a doença que não seja curada e tratada no pleno grau. Porque no pleno grau, nos hospitais espirituais, a pessoa fica perfeita. O espírito não tem doença, quem tem doença é o corpo. Claro, no desencarne, no momento do desencarne, da desencarnação, você, porque ficou muito atado àquelas doenças, né? Muito, ficou muito tempo em contato com as doenças, você atrai aquelas doenças, você leva um pouco delas, né? Você plasma um pouco delas para o mundo espiritual. Mas é curado, é curado. Todos nós somos curados de nossas mazelas, de nossas doenças e deficiências do mundo espiritual. Né? É, casos também, como relato o que aconteceu com a minha mãezinha, minha linda mãezinha querida, que desencarnou agora em março de 2023, né? Ela ainda internada no hospital, e não existe outra forma de raciocínio, sob o ponto de vista, sob minha experiência espiritual, sob o ponto de vista espiritual e experiência espiritual, que o desencarne dela se deu através da mentoria espiritual, os espíritos mentores, né? Ao desencarnar, porque a pessoa está em estado de coma, está ligado a aparelhos, e mesmo minha mãe, com uma base muito boa da doutrina espírita, né? Mesmo minha mãe reencarnacionista, como meu pai também é, né? Espíritas, como toda a nossa família é, né? Na sua grande parte, né? Toda ela, né? Foi conduzida, né? Ela desencarnou ainda em coma, o espírito quando desencarna ainda em coma, ele não sabe que desencarnou, pensa que ainda está naquele estado de sonolência, né? Ainda se encontra anestesiado, sabe diferenciar um lado do outro. Aí os espíritos levaram minha mãe, né, já desencarnada, como aconteceu também com o André Luiz, no filme Nosso Lar, através de uma maca, né, através de uma maca, e levaram minha mãe para a, a, os hospitais, um hospital espiritual no Penumbral, aonde a minha mãe foi tratada, né? O último desdobramento, o último contato que eu tive com ela, que eu já tive 3 contatos com ela em desdobramento, ou seja, em sonho, né? Porque também sou um médium, não clarividente no plano físico, mas clarividente em desdobramento. Eu vou a desdobramento com permissão de uma colônia, das colônias espirituais, que eu estive, fui permitido para ver a minha mãe, no momento que o meu irmão sofria e ainda sofre pela desencarnação dela, e a minha mãe já não se encontrava mais com pecá-la, ela apenas estava com câncer, ela ainda estava sendo tratada, né? Fui ver a minha mãe 3 vezes, uma delas, ela disse que estava maravilhada com tudo aquilo. Eu a encontrei numa natureza de Campo Verde, né? Porque a natureza é predominante nas colônias espíritas. Então, a minha mãe foi transportada de maca até o hospital espiritual e ela ficou tratada. Quando ela acordou, provavelmente, não existe outro raciocínio, ela pensou que tivesse acordado da anestesia, daquele coma, né, que ela tinha passado. Provavelmente ela chamou os médicos, aonde eu estou, provavelmente ah, falou da presença de familiares com ela, tá? Até chegarem os médicos
e disseram a ela, ó, Dona Maria, você está quase boa. Em breve você terá alta. Para dar uma certa felicidade a ela, total. Mas, em seguida, ó, Dona Maria, mas tem porém. A senhora não mais pertence ao plano físico da Terra. A senhora não está mais entre eles, está entre nós no plano espiritual. Provavelmente o espírito tem um choque, né? Um choque que não vai fazer mal ao espírito, porque o espírito é um espírito, não é? Não há corpo físico nele, mas recebe aquele choque. Provavelmente a pessoa se revolta, né? O espírito se revolta, mas de imediato é acudida por mentores espirituais, né, por espíritos que explicaram, Dona Maria, a sua missão no planeta Terra terminou. A sua encarnação terminou. Porque o espírito nunca pensa, né, tendo ou não uma consciência espiritual, ele sempre pensa que deixou alguma coisa para fazer. Mas não. Quando todos nós encarnamos, que a nossa missão terminou. É porque concluímos a, 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 a nossa encarnação. Só que o espírito vai demorar um pouco a aceitar, porque minha mãe sempre teve lúcida, né? Demora realmente a aceitar. Mas é orientado até que o espírito cai em si mesmo e aceita aquela situação, que é uma situação irreversível. Né? Principalmente a minha mãe, que teve a consciência espiritual, enquanto viva aqui no planeta Terra, muito boa. Ou seja, e ela cumpriu maravilhosamente a sua missão, deixando 3 filhos, ah, com as suas opções profissionais, com as suas opções de vida, de amor, de bondade, de carinho. E ela cumpriu a sua missão muito bem. Cumpriu. Cumpriu maravilhosamente a sua missão e está, segundo desdobramentos meus, contatos que tive com ela, é, muito bem. Está muito bem. Né? É, sabendo da sua nova vida, que é no penumbral. Né? Então, a minha mãe, tanto a minha mãe quanto o André Luiz, estão me chamando penumbral. Minha mãe, acredito, não tenha passado penumbral, que ela desencarnou. Minha mãe nunca teve problemas de psicológicos, nunca teve, sempre foi uma mulher forte, nunca teve problemas de dependência a nada, de subjugação a nada, de fraquezas. Sempre foi um esteio da família. Né? Então ela foi direto para o hospital espiritual, onde foi tratada, curada, e agora está numa colônia espiritual. Eu não sei o nome da colônia espiritual que ela está, mas provavelmente saberei em um outro desdobramento. Né? Desdobramento, para quem não sabe, é sonho. Sonho é uma espécie de desdobramento em que você pode ter contatos com outros espíritos e em outras colônias espirituais. Então, tanto a minha mãe quanto o médico André Luiz estão numa colônia espiritual, que é o penumbral. O penumbral há a mescla da espiritualidade, porque todos nós passamos a ser espíritos, e a mescla do plano físico, né? Porque o espírito ainda se alimenta, ainda bebe água de forma plasmada, né? Mas faz. O espírito possui atividades de música,
o espírito ouve música clássica, que é considerada a melhor música do planeta. O espírito se exercita, né? O espírito participa de palestras, né? de mentores espirituais, ou, dependendo do espírito, ele vem assistir a palestras aqui no planeta, né? Eu acredito que aqui em minha residência tenha, né? E desde já eu agradeço a presença aqui do mundo espiritual, vem aqui assistir às minhas palestras e que sempre está me protegendo. Eu agradeço a todos vocês humildemente, né? Principalmente aqueles que não têm, querem aprender um pouco sobre espiritualidade, tá? Eu estou a serviço de vocês, eu acredito que tenham espíritos aqui, e os espíritos eles saem das suas colônias espirituais, vão a centros espíritas, né? Os espíritos frequentam centros espíritas aqui na Terra, né? No mundo todo, onde eles vêm aprender, principalmente aqueles que não têm nenhuma formação espiritual, eles vêm aprender a assistir essas palestras com o intuito de se aperfeiçoarem, né? Estão sempre, toda palestra espírita, a presença de encarnados e desencarnados, de todo o centro espírita território nacional. Né? Eles participam de atividades culturais nas colônias espirituais, existem atividades culturais. Vocês sabiam que existem atividades teatrais? O espírito encena peça de teatro. O espírito, no penumbral ou nas colônias espirituais, ele tem uma atividade praticamente parecida com aqui da Terra, só que encontra tudo à sua disposição. O que ele quer, ele consegue. É levado a ele. Há espíritos que estudam, há espíritos que leem, há espíritos que escrevem livros, como o doutor André Luiz, escreveu dezenas e dezenas de livros, psicografados por Francisco Cândido Xavier, o nosso maravilhoso Chico Xavier. Né? O André Luiz é interessante, né? Porque ele, quando desencarnou, quando ele foi para o hospital, já curado, no hospital espiritual, pediram o auxílio a ele, né? André, aí ele chega, André, não, doutor André, ajude-me a retirar essas roupas desses recém-desencarnados que irão submeter aos nossos tratamentos. Aí o André Luiz, né, sempre foi muito arrogante, quando encarnado, chegou e disse, não, eu sou um médico. Médico não tira a roupa de paciente. Quem tira a roupa de paciente é o enfermeiro. É o enfermeiro que tira a roupa de paciente. Doutor André Luiz, um dos enfermeiros espirituais, isso aí. Aqui todos nós somos iguais. Não existe diferença de nada. Essas diferenças só existem no planeta Terra. Essas diferenças só existem no planeta Terra. Né? Porque o André Luiz, a segunda a codificação kardecista, você tem que se aprimorar o máximo possível para não mais encarnar, né, no aspecto intelectual e moral. O progresso intelectual tem que estar compatível com o progresso moral, para você nunca mais encarnar e viver na imortalidade, porque esse é o nosso objetivo através das encarnações. Encarnar para
existir na imortalidade, ser imortal, para nos tornarmos um espírito depurado, um espírito de luz, um espírito imortal. Mas só que, como André Luiz era o melhor médico sanitarista do Brasil, né? Tinha uma capacidade intelectual boa, isso em plena década de 40, né? Na Segunda Guerra Mundial, quando ele foi, então, para a colônia espiritual mais famosa aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, nosso lar. Então, viram nele uma forma até dele se aprimorar moralmente, né? Uma forma de até ele atingir o progresso moral, viram nele a possibilidade de ele propagar a doutrina espírita através de seus livros, das experiências que ele teve no mundo espiritual, da sapiência que ele recolheu no mundo espiritual. Até hoje, o André Luiz não encarnou. Continua desencarnado e continua no plano espiritual. E continua no penumbral, continua no nosso lar, prestando serviços à comunidade espiritual. E como sempre prestou serviços da década de 40 até hoje, através de seus livros, de seus maravilhosos livros, que são encontrados aí nas grandes livrarias do país e nas grandes livrarias dos centros espíritas aqui no Brasil. Né? Então, o interessante é que, mesmo o André Luiz, tendo um pouco grocheiro, né? Ele foi aproveitado, tinha uma parte intelectual muito boa, inteligentíssimo o André Luiz. Então, o que aconteceu? Ele foi aproveitado do ponto de vista intelectual e não encarnou, continua no plano espiritual nos ajudando. Né? Então, a pessoa, depois de tratada, como eu estava falando, sobre o aspecto espiritual na clínica espiritual, no hospital espiritual, é levada para uma colônia espírita, uma colônia espiritual compatível com o seu ser, compatível com a sua atividade aqui na Terra. Né? Não sei em que colônia espiritual está minha mãe, certeza absoluta que ela já saiu da clínica espiritual e está numa colônia espiritual. Nesta colônia espiritual, todos nós ficaremos em contatos com outras famílias, outros espíritos, com os quais nos relacionaremos, com os quais formaremos outras famílias e com os quais trabalharemos no mundo espiritual e para o mundo material também. Os espíritos podem trabalhar como socorristas, né, nessas vias pelo Brasil afora, onde ocorrem muitos acidentes, né? Há sempre um plantão espiritual lá, né? Há sempre um plantão espiritual para quando a vítima, né? Quando há pessoas vitimadas que desencarnaram, esses socorristas vêm ajudar os desencarnados e dizer, então, meu amigo, calma. Né? Existe um caso, que é relatado aí em lives espirituais, né? Em que o caminhão se choca junto com outro veículo, né? A pessoa desacordada, ela acorda, meu Deus do céu, me safei, me dei bem, nossa, que acidente terrível, me safei. Né? Aí começa ele, meu Deus do céu, graças a Deus, saí vivo dessa. Aí vem até ele uma equipe espiritual, diz, meu amigo, venha cá,
Venha cá, venha cá. Olha, aquele é seu caminhão? Você estava dirigindo aquele caminhão? Sim, sim, estava. Olha a cabine dele. Aí a pessoa viu o seu corpo estraçalhado. Seu corpo estava esmagado nas ferragens do caminhão. O espírito quase não acreditou naquilo. Como isso é possível? Mas eu estou aqui. Quem é aquela pessoa? Aí o socorrista diz, fala assim, ó, meu amigo, no plano físico você está morto. Você tem que vir com a gente. Não pode mais ficar aqui. A sua encarnação foi concluída. Muito trabalho para os socorristas que querem, na sua grande maioria das vezes, ajudar o próximo, ajudar o planeta aqui, ajudar os desencarnados a caírem na real. Ajudar os socorristas, ajudam os encarnados a caírem na realidade e veem que não estão mais vivos. Claro, o espírito se desespera, o espírito se transtorna, mas como ele é espírito, mesmo que não tenha nenhum conteúdo espiritual, ele acaba caindo naquela realidade e aceitando, depois de muito trabalho dos plantonistas espirituais, dos socorristas espirituais, conduzindo ele a um hospital. A boa parte vai ao hospital, né, para se tratar sobre o aspecto psicológico e aceitar aquela situação antes de ir para uma colônia espiritual. Então, os espíritos, como eu falei, o que aconteceu com todos os espíritos, o que acontecerá comigo, o que acontecerá com você, meu irmão, minha irmã. Né? Já estou aqui contando um pouco do que acontecerá com você. Quem gosta da doutrina espírita deve estar se encantando com essa palestra, porque essa é a realidade espiritual. Entendeu? Quem é simpatizante da doutrina espírita, acreditando ou não, é o que vai acontecer com você, meu amigo, minha amiga, né? Meu irmão, minha irmã. Então, quando formos conduzidos ao, a uma colônia espiritual, né? Depois de sairmos dos hospitais espirituais, quem tiver que ir, tudo bem que quem tiver de imediato para uma colônia espiritual, vamos nos aperfeiçoar espiritualmente, vamos fazer cursos, vamos ler, vamos assistir palestras do mundo espiritual e no mundo material e vamos a um planejamento reencarnatório. Aí chegou a nossa hora de reencarnarmos e vamos fazer, como eu já falei em temas passados, o planejamento reencarnatório, o que gostaríamos de ser, o que podemos ser e o que não podemos ser, com quem nos relacionaremos, quais as provas, quais as nossas expiações. Né? Nós formaremos o nosso planejamento reencarnatório, que será aprovado, pode ser aprovado de imediato pelos planejadores reencarnatórios ou não. Mas você irá para esse planejamento reencarnatório e você pode cumprir ou não, conforme o seu livre-arbítrio, seu karma, que todos nós ainda temos karmas, se não dessa vida, de outras vidas, seguiremos para mais uma outra encarnação, até desencarnar, onde acontecerá tudo de novo. Por isso, meu irmão e minha irmã, aproveite esta encarnação. Tente melhorar nesta encarnação. Faça força para melhorar nesta encarnação. Quanto mais você melhorar, mais você reduzirá o seu karma em outras vezes. Ah, eu sou assim, assado, não vou melhorar, eu penso dessa maneira, não vou ser dessa maneira. Problema seu. Quer se deparar de novo com karma?
Você decide. Você decide, meu irmão, minha irmã. Se quiser ter uma vida melhor ou não. Se quiser ter uma vida melhor, comece por esta. Mais um vídeo, meu irmão e minha irmã. Espero que tenham gostado, espero que tenham auxiliado vocês. Creio que a grande maioria ficou satisfeita. Veja como Deus é justo e maravilhoso. Veja o belo e maravilhoso que nos espera por outras e outras passagens por este planeta. Né? É, é isso aí, e até por outros. Meus irmãos, minhas irmãs, espero que tenham gostado do vídeo. O tema foi interessante. Morri. E agora? É isso aí, meu irmão e irmã. Deem seu like, ativem as notificações, comentem, inscrevam-se no canal, assistam o vídeo, compartilhem, compartilhem o vídeo, né? Se quiserem me ajudar, se quiserem ajudar o canal, né? O nosso canal, não é meu, é o nosso canal. Deixarei a minha chave Pix aí, como sempre deixo a minha chave Pix. Se quiser, as minhas palestras em seu centro espírita, sua casa espírita, em seu templo espírita, espírita e espiritualista. É só me chamar que eu irei aqui, dependendo das minhas possibilidades, já que eu sou deficiente, né, eu irei até você, que o objetivo é propagar a doutrina espírita. Compartilhem o vídeo para que muitas e muitas pessoas possam conhecer ainda mais sobre o mundo espiritual. Nosso canal chama-se Universo Esotérico. Compartilhem o vídeo, porque propagar a doutrina espírita, propagar, divulgar a espiritualidade é um ato de caridade. Namastê, meu irmão, minha irmã. Muita paz e muita luz.